Tu que manda depois. Especial de retrospectiva. O podcast tá rolando já, tamo live, fuck it. Então tá. A live Seja do Kik. bem-vindo, então, a porra, tudo. A live do Kik Depois. é o ano, Ah. isso aqui é o ano, entendeu? Se tu, o ano tu acha que vai começar e ver alguém corta no meio teu ano, é isso, entendeu? Já Pode ser, tá exatamente. pra autorizar o ano. E para mim está de novo aqui viver, né? Não tá live, tá viver ali, mas pelo menos tá rodando. Viver e não ter a vergonha de ser feliz. Cantar e cantar e cantar. Se você é formando, se formou, vai se formar, ou já foi a uma formatura da pedagogia das letras, da história, tu ouviu essa música pelo menos umas 15 vezes. É verdade. Né? É A outra verdade. música que as pessoas que ouvem muito quem se forma na pedagogia, nas letras, na geografia, nas ciências humanas, Fala quem se sociologia. forma, as pessoas não estão se formando esse ano. É, mas Vai quem se criar forma, né? problema, Quem se mano. formou, outra música que o pessoal bota bastante, aquela Você não sabe o quanto eu caminhei pra chegar até aqui. Tocam direto. Na tua formatura, tu ouviu quantas vezes essa música, Renato? Ah, Eu não ouvi lembro. Na minha, eu ouvi uma, essa, e exatamente uma vez o Viver e Não Ter a Vergonha de Ser Feliz, cantar e cantar e cantar. Beleza, A beleza do destino eterno aprendiz. Então, seja bem-vindo ao Retrospectiva Valvulado de 2020, né? O ano, né? Pode ser, enfim, a gente vai falar um pouco sobre esse ano aí. Né? Quantos anos você tá fazendo esse ano, Renato? Quantos anos? Mas e que eu já lá no... Bom, enfim, na questão do Covid, já desde janeiro tá valendo, né? Mas o ano, né, no dia 26 de janeiro, com a morte do Kobe Bryant, eu já vi que o ano ia ser uma bosta mesmo, né, cara? O cara morreu no acidente junto com a sua filha e com outras pessoas, né, no acidente de avião. Mas, enfim, a gente vai conversar um pouco sobre esse bendito ano, né? É uma coisa bem livre, né? Cada um vai puxar mais ou menos o que quer falar, uma retrospectiva, a gente vai dar risada. Uma coisa que a gente nunca fez, a gente vai começar a falar de um assunto e depois desviar para outro, falar de uma coisa que não tem nada Exatamente. a ver. É uma coisa inédita. É inédita no Valvulado isso que a gente vai fazer hoje. Totalmente inédito. Nunca mas também uma coisa interessante é que durante a pandemia, né, e com o ingresso da Vani também, né, eu acho que o 24 Frames é o podcast, né, da Valvulado que tem mais episódios. Nós gravamos 58 episódios com estes 59 episódios durante essa pandemia, então a gente produziu bastante até, né? Então, podemos nos queixar. São 59 episódios que nós falamos de Covid de alguma maneira. Seja para falar que a Bruna estava lá. De alguma maneira a gente falou de Covid, né? Mas então tá, Vanizinho. Rio de Janeiro, grande dia. Hoje já é para hoje, aliás, hoje é dia dezembro. Diz a data. Hoje é dia 22 de dezembro de 2020. Às 7 da manhã a gente está gravando e o Crivella acabou de ser preso. Há uma hora. Grande dia. Então, nosso dia começou legal hoje. Assim, foi para dar um alívio. 2020, as férias quase começando também. Crivella na cadeia. Oh, maravilha. Vai saber. Mas e aí, Vanizinha, conta pra gente aí desse início aí desse 2020 aí. Manda ver. Ai, meu Deus, eu tava falando, agora eu tava falando pro Dona antes de a gente começar a gravar, que, na verdade, eu tava pensando nisso, vamos gravar retrospectiva, eu disse, gente, eu tava lembrando do quando o Renato me convidou para eu fazer parte, aí não era nem 24 frames, porque não tinha nem nome ainda, a gente só ia, não tinha nome ainda, o Renato só me convidou pra gente falar sobre uma obra que era o Y, né? E é tão engraçado que hoje eu estava lembrando exatamente do último programa que a gente gravou, dizendo assim, eu estava bem no clima de despedida, falando assim, eu estava bem, meio emocionada, por causa que o final do livro, da história também foi emocionante e tal. E eu pensando, cara, fechou, né? Não vou gravar mais com os guri. Eu pensei, né? Pensei eu. Mal sabia ela, né, Dudu? Mal cara, sabia. E aí eu fiquei pensando dos filmes nas nossas conversas, até do Drive, que eu acho que foi o primeiro filme que a gente fez, foi o Drive. O primeiro filme bom que vocês viram na vida de vocês. Foi o primeiro filme que a gente falou, foi o Drive. E eu me lembro que... E aí o último agora que a gente fez, a gente voltou a falar do Drive, porque a gente disse que a gente fez uma injustiça com o Drive. Então, assim, para ver como a vida ela é fluida e as coisas mudam o tempo todo. Então, a minha opinião mudou sobre o filme, porque tem coisas muito mais, digamos, difíceis, não tão palatáveis, né? E meus Parado não é defeito. Não, mas depende do parado.
Vamos entrar nessa discussão, depende do parado. Aqui, olha que eu tava chorando de rir, olha aqui de você. Parado não é defeito, não. Mas eu acho que foi um ano, assim, tirando, eu não posso reclamar na minha vida pessoal, eu acho que eu não posso reclamar, eu falei isso várias vezes, mas a questão é que coletivamente foi um ano muito pesado, e eu acho que o Valvulado veio para me dar um respiro, assim, e para a gente exercitar outras formas de estar perto das pessoas, de se aproximar das pessoas, de se aproximar do pensamento das pessoas. Então, para mim, eu acho que essa retrospectiva vai ser legal justamente para rever várias coisas até que eu pensei, talvez eu não pense mais, como é o caso do Drive. Então, para poder, assim... mas eu acho que o legal da vida é isso. Se a gente fica com o pensamento estagnado, é que é ruim, né? A gente tem que estar sempre atento para poder mudar e poder evoluir, viu, Duda? Eu acho que eu estou até evoluindo. Então, olha só, a questão do Drive... O primeiro filme bom que vocês viram foi esse ano, foi Drive, o primeiro filme que presta, que vocês viram na vida de vocês. Tá vendo só? Desculpa. Não vamos exagerar. De nada. Não vou nem falar nada. Mas é isso, assim, eu não sei o que é. Agora a gente vai ficar assim, a gente está velejando em águas sem saber qual provedimento vai nos levar, mas inicialmente é isso que eu fiquei pensando hoje, assim, quando foi falado que a gente ia gravar sobre retrospectiva. Lembrei do Y e lembrei do Drive. Eu tô uma saudade do Y, sabe? Eu tava tô louco pela série, né? Vai sair a série, acho que tava só logo, né? 2021, não tinha uma previsão, pelo menos eu não sei, Duda, se chegasse a dar uma pesquisada sobre isso aí. Não. Mas vai ser uma nostalgia, vai ser uma coisa que poucas... Olha, eu me lembro que assim, ó, até interrompendo o Duda aí, né, ele ia falar um pouquinho, mas eu me lembro quando eu vi, acho que a primeira obra que eu tive essa coisa de ter lido o livro e ver no cinema e ficar, né, em êxtase, assim, porque aquele mundo que eu estava vendo ali no cinema foi um mundo mais ou menos que eu formei na minha cabeça, que foi o Senhor dos Anéis, né? E vai ser interessante porque, assim, ó, obviamente que em função da gente ter lido, anotado coisas, conversado sobre a obra, né, a absorção ela foi muito maior. E uma coisa que eu quero fazer, vendo a série, é ouvir reouvir os nossos capítulos, né? Para avivar na memória essa discussão. Mas ver qual é o tipo de corte, qual é o tipo de olhar que essa pessoa vai ter. Inclusive, a gente pode gravar um especial falando isso depois. Com certeza. Né? Mas eu tô assim... E o Sandman, né? Também, que vai ser Netflix. Então, a gente vai ter coisas assim para pensar sobre. Assim. Mas o Y foi uma coisa muito legal que né, Duda, aí reativou aí até a compra dos quadrinhos. Eu reli, né, Y. Então, depois de quase 10 anos, foi, mais ou menos, reli. Para mim foi uma releitura legal. Assim, eu releio, hoje em dia eu releio muito pouco, né, releio quadrinhos muito pouco. Eu compro muita coisa que eu já tenho, só compro o que eu já tive, ou que eu já tenho num outro formato. Porque o que acontece? Eu tenho muita coisa em formatinho, que era o formato antigo, né, que era publicado no Brasil. As versões luxo. Não, agora então, tem formatão. Assim, por incrível que pareça, tem uma diferença brutal do que era o formatinho pro formato americano, tem uma diferença gritante, porque no formatinho o texto era muitas vezes suprimido, as traduções assim eram feitas, o texto gigante era suprimido muito por causa do tamanho, né, do balão, que era menor, não tinha como fazer uma letra de bula, um balãozinho. Né, as edições eram completamente editadas mesmo, pesadamente, assim, muita coisa não era publicada, muito arco era saltado, muitos personagens eram apagados às vezes das histórias, porque, por exemplo, tem um caso clássico de uma publicação no Brasil, que era Guerras Secretas, foi o primeiro grande evento Marvel, né, tipo, num planeta lá, e os heróis e os vilões eles brigavam, caiu na porrada uns com os outros. Quando foi publicado no Brasil a primeira vez, alguns heróis e heroínas não estavam ainda, não estavam licenciados para o Brasil ainda, ou não tinham aparecido ainda nas publicações brasileiras. Então o que o pessoal fez? Ou trocou por um outro herói que já existia, ou simplesmente apagou na edição brasileira. Então tem muita coisa que eu tinha na época em formatinho que agora eu tenho. O Y foi a primeira coisa que eu reli extensivamente até o final, reli todinha. E valeu muito a pena. Mas Bruno, eu quero fazer o seguinte, Renato. Tu leu os 3 Senhor dos Anéis? Li. Cara, vou te dizer o seguinte, ó, como é que foi a história?
Porque assim, ó, cara, eu sou o mais nerd dos nerds. Deixa eu falar, eu sou um tipo um Uber nerd. E eu acho O Senhor dos Anéis, os livros, um saco. Eu tenho. O primeiro livro, cara, eu mal consegui sair de dentro do condado. Quando chegou na cabana Bombadil. do Tom Bombadil, que ele começou a cantar essa cara lá e apareceu a mulher. Cara, aquela hora eu falei assim, não, chega. Eu tenho um mundo lá fora me esperando. Eu não tô aqui pra ficar... Vou jogar RPG. Não. Eu li isso aí quando eu tinha 20 anos já. Eu comprei na época, eu comprei o livro antes de sair. Tu não jogava RPG com 20 anos, tá bom. Não jogava mais. Espero que não. Porra, aí eu, cara, mas assim, eu peguei assim, não, que saco. Cara, quando chegou na cabana do Tom Bombadil, eu tinha vontade de rasgar o livro. E ele não tá no livro, no filme, né? No Tom Bombadil. Ainda bem, puta que pariu, né? Aí os nerds tudo chorando. Aí, porque não botaram o Tom Bombadil no filme. Puta merda, vai estragar um baita do filme. Foi gravado, parece. Foi gravado, mas foi cortado. Cara, mas eu gostei. Eu vou te dizer que, assim, ó, foi o primeiro livro, assim, que ele já... Fantasia. Desculpa, eu tô em São Paulo e essa poluição, e é verdade, eu fico todo engasgado aqui, não é Covid, né? Espero eu fazer o teste. Mas posso contar minha viagem depois aqui, que eu nunca mais acabava. Mas ele é um livro de fantasia, mas ele gera aquela coisa do maravilhoso, né? Tu tem que ter aceitação de cara, porque não existe portal, né? Tu já tá lá dentro. Mas foi um livro que eu gostei de ler, e foi um livro que eu tive essa construção, assim, eu gostei bem, assim, não foi uma coisa, vou ser bem sincero, eu gostei de ler, mas eu só iria reler se eu tivesse uma necessidade de a gente vai gravar, eu trabalhar, fazer O Senhor dos Anéis, ele tem um problema para mim brutal, que é o que é, o personagem principal da obra toda é a Terra-média. É o cenário, que ele é o lugar é descrito, riquíssima a descrição dele do lugar. Só que é o lugar, entendeu? E assim, ó, o que me pega numa leitura, o que me faz realmente gostar de ler uma obra são os personagens. Total, sempre. A gente falou bastante sobre isso no Y, não é? Sempre. Não tem como, não existe, né? A construção toda é baseada na personagem. Porque, na verdade, o Senhor dos Anéis, tu tens ali... não existe um personagem principal, né? Tu tens a Sociedade do Anel e cada um cumpre o seu papel ali. Depois tem até o Gollum, a Terra-média, né? Que é amplamente escrita e ricamente... Não, sim, claro, mas eu tô falando, tu não consegue ter essa complexidade numa personagem, eles vão se complementando, né? Cada um vai complementando a Sociedade do Anel mais o Gollum, né? Que o Gollum depois entra. O Sméagol entra depois, né? Bem diferente do Y, que, cara, as personagens, elas são complexas, né? E crescem, né? E evoluem. Sim, evoluem. Isso é uma coisa legal, né? Isso é uma coisa que quando pega uma obra longa, uma obra extensa e bem escrita, esse é o ponto principal, bem escrita. Porque se a gente pegar assim, ó, dessa coisa do personagem evoluir, a gente percebe uma coisa, por exemplo, quando tu vê os seriados dos anos 80, né? Tu pega assim, sei lá, MacGyver lá no primeiro episódio, no piloto da série. Eu adorava MacGyver. Eu também, gosto ainda, né? Aí entrava a música do Tom Sawyer do Rush. Rede Globo apresenta Profissão Perigo. É bem assim. Aí o que acontece? Trivia. Você sabe qual é o primeiro nome do MacGyver? Porque MacGyver não é o sobrenome dele. É o sobrenome. Você sabe qual é o nome dele? Vocês não fazem ideia. Angus. Como? Angus, que nem gado de corte, sabe? Gado Angus, Hereford. Prefiro ficar só com o MacGyver. Angus, porque é um nome escocês, né? MacGyver é escocês. MacGyver, né? Anyway, eu tava falando coisa da evolução. Nos anos 80, tu tinha o MacGyver no primeiro episódio, ele era o mesmo MacGyver do último episódio da série. O personagem não evoluía. Os personagens não evoluíam. Como é que ele vai evoluir mais do que ele já evoluiu? Ele é o MacGyver. Mas não tem desenvolvimento. Mas faz bomba toda. Vamos lá. Então vamos pegar o seguinte. Então vamos pegar uma outra série de um personagem principal.
House. O House que começa não é o mesmo House que acaba. Não. Vamos pegar assim, ó. Vamos pegar aqui, ó, uma série mais moderna. How I Met Your Mother. Todos os personagens que começaram How I Met Your Mother, quando chega no final, são completamente diferentes. E Mas o tem um Sherlock? público... O que tem Sherlock? Faz a tua pergunta e depois eu pergunto do Sherlock. Senão eu vou cortar a série que o Duda falou. Não, Fala, é que eu não ia, na verdade não era uma pergunta, eu ia só fazer uma colocação, que eu acho que o público era diferente, porque nos anos 80 tu tinha um outro tipo, eu lembro que, por exemplo, eu era criança, mas eu adorava vários seriados que tinham. A Ginny era um gênero, um deles, que eu adorava. Aí eu fui ler depois e descobri que tem vários episódios no YouTube, eu acho que tem toda a série, na verdade. E aí, estavam falando que quando o Major Nelson casou com a Ginny, que eu isso aí, acabou com a audiência do programa. Acabou. E aí, então, eles queriam que continuasse, ou seja, do mesmo jeito, ou seja, não tivesse mudança, não tivesse evolução. Gato e Rato. Sabe a Gato e o Rato? Sim, era o Bruce Willis. Silvio Shepard. Então, eles passavam na agência Lua Azul, em que passa tudo. Aquela secretária com uma vozinha, né? A agência de detetives Lua Azul, que a dubladora faz uma vozinha bem fininha. Então, tu tinha aquela tensão sexual entre o Bruce Willis e a Silvia Shepard durante todo o tempo. Em determinado ponto, eles começam a namorar e casam. Foi pro saco. Acabou a série. Mas é isso que eu tô dizendo. Tinha a coisa do mistério, da coisa de ficar para acontecer aquela coisa. As pessoas tinham. Eu acho que é isso. Mas eu acho que mas talvez o gosto da pessoa as cabeças vão mudando um pouco, e elas percebem que as pessoas têm que evoluir, né? O público porque o público começa a assistir MacGyver. Eu penso assim, ó. O público começa a assistir a primeira temporada. É que nem eu assisti Grey's Anatomy. Se tu começou a assistir a primeira temporada do Grey's Anatomy lá em 2004. Nunca assisti. 2004. Primeira temporada do Grey's Anatomy foi 2005 ou 2006. Agora é 2004. Grey's Anatomy está na 17ª temporada. Imagina, pelo amor de Deus, é muita paciência. A adolescente que começou a assistir Grey's Anatomy lá, hoje em dia já é mãe. Tu tá entendendo? Cara, mas também para que um troço tão grande, pelo amor de Deus? Para que um seriado desse tamanho? Por favor. Porque dá dinheiro, porra. Mas aí que tá, mas então é uma coisa muito mais, não pelo sentido da lógica da história, mas pela audiência. E para manter o interesse. Por que pareça, Dragon Ball Z, Dragon Ball Z, o Goku, o personagem principal, ele evoluiu. Sabia disso? Ao longo... Ele voltou para nos salvar, só 3 pessoas voltaram para nos salvar. O Goku, ele, ao longo da jornada, ele fica adolescente, ele casa e ele tem filhos, o Goku. Entendeu? Mas ele vira um Super Saiyajin também, por isso que ele evolui. Super Saiyajin nível 1, nível 2, nível 3, nível Guarapã. Ele tá até hoje evoluindo. Cara, vocês estão falando de seriado... Fala, Renato, depois eu falo. Olha aí, ó. Não, ia dizer que talvez o Grey's Anatomy ele salvou a gente na pandemia agora, né? Alguém deve ter visto essa Claro. Aliás, né? Eu peguei aqui, tô com as datas aqui, né? Dia 20 de janeiro, a China avisou, né? Que estava dando um probleminha lá com eles lá, né? Um pequeno probleminha, assim, dizendo, ó, gente, tem uns infectados aqui, morreu 200, mas a gente deu merda. A gente só vai fechar o país. O gato está subindo no telhado. A gente só vai fechar o país, mas fiquem tranquilos, não é nada. De boa, a gente vai fechar o país, tipo, deu merda, mas... E a gente gravou, hein, Duda? A gente gravou, tá lá desses 58 programas, 59 coisas que a gente gravou, tem um Em Má Companhia que eu ainda te falei, né? Eu tô bem cagado que esse negócio vai acontecer aí, por causa que eles fecharam o país, mesmo que a gente bateu esse papo assim, né? Então, voltando um pouco para a questão de 2020, né? A Vani pegou bem ali um ano bosta, um ano que pessoalmente não tem muito o que reclamar, pensando até porque continuamos trabalhando, né? Nos adaptamos, conseguimos fazer. Produzimos como nunca! Produzimos como nunca, né? Mas ficamos trancados em casa, né? Que não é, no meu caso, com eu, minha esposa e minha filhinha de 5 anos, né? Não é fácil. E o Lene. E o Lene que fez o seu trabalho na pandemia. Aliás, o Lene, nesse momento, está num hotel,
né? Curtindo 20 dias de sossego com os amigos cachorros dele lá, que ele já fez amizade. Esses hotéis deixam o bicho tão estressado, velho. Não, esse aí ele é grande, manda imagem lá, esse aí eu já vi lá, eu conheço o rapaz. Né? E ele tá lá bem feliz, ele manda vídeo, ele fica pulando, né, com seus amigos cachorros, fazendo novas amizades, né? Ele deve estar curtindo, dizer assim, ainda bem que me largaram aqui um pouquinho para ficar longe, né? Mas foi um ano que, acho que, cara, para ter uma ideia, Duda, foi ainda em 2020 que tu acabou um programa do Imar Companhia porque eu não tinha assistido o Parasita. O Parasita ganhou o Oscar em 2020. Olha a loucura, cara. Primeira vez que o melhor filme ganha Oscar de melhor filme, das primeiras vezes, mas das poucas vezes, porque nem sempre o filme que ganha Oscar de melhor filme é o melhor filme. Que dirá, por exemplo, no ano que tem Infiltrado na Clã, ganha aquele Guia, Green Book. Green Book é ruim? Não. Mas Infiltrado na Clã é votação, né? A gente já conversou sobre filme de votação. Infiltrado na Clã é filme, porra. Sabe? Aquilo é filme, aquilo é cinema. Aquele filme era um filme que a gente podia falar também. Mas, cara, e foi um ano bizarro, né? Foi um ano, ainda mais vivendo no momento que a gente, né, no país que a gente vive, no momento que a gente vive, com o governo que a gente tem, com as pessoas que seguem esse governo, né? É uma psicopatia, uma loucura, fica difícil de tu conseguir. É uma bad trip escrota. Exatamente, né? Mas é difícil tu conseguir englobar, né? Mas que barbaridade que a gente viveu. Ainda estamos vivendo, né? Porque, como eu disse, né, ainda não acabou. Já são 7h30 da manhã do dia 22 aí. Então, ainda não acabou o ano. Enfim, aqui em São Paulo, amanhã não. Dia 24 vai passar para a bandeira vermelha. Prefeitão aí, hein? Prefeitão aí aumentando em 40% o próprio salário. Que privilégio, que coisa. Tipo assim, 24 mil tá pouco. Acho que eu vou ganhar 32 mil agora. Bora! É que ele tá trabalhando de casa, né? Para compensar a internet, ele gastou essas coisas. Deve ser por causa disso. Né? Mas foi um ano assim, ó, cara, que vou dizer bem, até pra gente aprofundar isso também, né? Porque eu acho que a ideia também é trazer para as nossas vidas, não só os fatos, né? Mas eu acho engraçado também que a gente achou, tinha gente aí que achava que ia rolar uma terceira guerra mundial entre o Irã e os Estados Unidos. Lembra que os caras mataram o general lá do Irã dentro do Iraque? Deu aquela treta lá, não, agora vai dar a terceira guerra mundial. E o vírus comendo solto lá na China, lá, né? Pronto para se desenvolver, né? E, enfim, ninguém lembra. Tem coisa que aconteceu durante esse ano que a gente nem lembra mais que aconteceu. É de tão bizarro que é. Tomou conta, né, cara? Parou tudo. Parou tudo. Mas uma coisa, tem muita gente que eu ouvi vai ficar puta da cara, mas uma coisa que eu assim, não senti falta nenhuma. Futebol. Aliás, meu time tá jogando. Não vai jogar. Né? Eu ficava assim, eu dava risada. Assim, eu ficava... O que acontece? Basicamente, tu imagina o seguinte. Aqui no Sul, né, para quem tá ouvindo a gente fora, aqui no Sul a gente tem um troço que chama Jornal do Almoço. Tá? E uma boa parte do Jornal do Almoço é o RBS Sport, que tinha que chamar, que nem o Globo Esporte, de Globo Futebol, porque tipo, é 90% do futebol e o 10% de qualquer outras coisas. Né? Tá rolando campeonato de bolinha de gude, tu bota junto com futebol feminino, com basquete, com skate, com cuspe à distância, mas 90% do programa é futebol. Não tinha assunto. Eu dava risada. O jornalista esportivo tendo que procurar o que falar para manter a porra do emprego. Se fuderam. Coitado. Mas vai se lascar, velho. Assim, futebol o tempo inteiro, mano. Futebol eu não aguento. Queria que tivesse ficar falando de RPG no Globo Esporte. Globo RPG. Não, mano, mas assim, a questão é: tem uma porrada de outros esportes, tem que falar só de futebol. Mas na verdade, toda a área esportiva ficou prejudicada, né, Duda? Não foi só o futebol que ficou prejudicado, vários esportes coletivos ficaram prejudicados. Aí foi um ponto positivo, porque daí o pessoal pegou e começou, a gente precisa de assunto, beleza, vamos ver os outros esportes que também se fuderam assim, com a pandemia. Aí eles começaram a mostrar o drama do ginástico, o drama do... mas é que tu sabe, o drama da bolinha de gude, econômica por trás, né? Aí o pessoal começou a ir ver, entendeu? Porque, vamos falar só de futebol se fude, a gente já tá sabendo, vamos ver
ver quem se fudeu também, começaram a ir atrás, entendeu, dos outros. Era um ano de Olimpíada, né, cara? Era um ano de Olimpíada. Né? Tem Era ano tem que, um era lobby ano por que, trás, né? era Sabe ano que disso. o povo tem uma noção de que, olha só, tem outros esportes que não é só futebol, viu? Só, olha que legal. Um ano Aliás, eu não de entendo Olimpíada, foi um ano sucesso, né? diferente em tudo, né, cara? Vou falar de novo. Eu acho futebol um saco, cara. Futebol de A gente ouro. já percebeu. Engraçado, Mas eu acho um saco. Sabe por que eu acho um saco? Mano, diz uma coisa. Cara, eu vou falar uma coisa pra ti. Eu adoro Copa do Mundo, eu adoro aquela a Eurocopa, eu adoro. Assim, eu não gosto de campeonato brasileiro, eu não gosto. Gauchão também não gosto. Agora, me chama pra assistir a Eurocopa, eu adoro assistir a Eu Eurocopa. gosto do Cristiano Ronaldo correndo de um lado pro outro, confessa. Eu gosto de ver o Cristiano Ronaldo dando cabeçada, que ele pula quase 2 metros do chão, né? Coisa mais impressionante Nossa. que coisa louca. Mas assim, É uma ó. loucura aquele homem, mas. Sabe o que eu acho um saco? Prefiro ver a seleção italiana jogando, entendeu? A seleção italiana. Então, eu tinha um sonho. Deixa eu só dizer, na época da Copa de 94, meu sonho de consumo, meu sonho de princesa. Mas o Paolo Maldini, né? E o Baggio. O Baggio, até com aquelas trancinhas que ele tinha. Meu sonho naquela época era ser massagista da seleção italiana. Entendeu? Tô confundida, pelo amor de Deus, o Bani vem aqui fazer uma massagem rápida. Até depois do balão que o Baggio deu, depois daquele balão vergonhoso que ele deu. Cara, eu mais amei ele ainda mais depois daquele balão. O pior era as trancinhas. As trancinhas era só cortar. Agora, o balão, fiquei mais apaixonada ainda. Tipo, obrigada, esse jogo eu assisti. Mas o que eu acho um saco? Esse jogo tu assistiu. Esse jogo tu assistiu. Óbvio, naquela época eu ainda era melhor vai com as outras. Naquela época eu ainda era melhor vai com as outras. Eu daí, entendeu? Eu ainda boiada. O que acontece é o seguinte: me diz um outro esporte, desafio, em que tu tem 2 horas de partida e acaba em 0-0. Diz outro esporte, qualquer 2 horas de partida e acaba em 0-0. Ué, cara, pode, sei lá, mas é que é um jogo que permite empate, cara. Mas é um jogo que isso. Olha que merda. 2 horas de jogo. 22 negros no campo. Vou te fazer uma pergunta. Não sai um ponto, velho. Vou te fazer uma pergunta. Tu já foi num estádio? Já. Então tu não gosta de futebol mesmo. Grande merda. É um experimento, não, assim, é um experimento sociológico. Tu vê o cara lá, tu vê o cidadão, no estádio de futebol onde tu tem mais cidadão de bem no país. Onde tem mais cidadão de bem no estádio de futebol. Não, é que não. Não, mas a questão não é essa. A questão assim, é que assim. Os caras que quebram a cara do outro. O cara que eu fui uma vez. O cara que é pai de família, cidadão de bem, o cara que é pai de família, cidadão de bem, aí chega lá, tá xingando a mãe, tá xingando o filho. Isso se chama catarse, meu querido. Isso se chama catarse. As pessoas Goma já fazia isso. Tá, mas então os romanos podiam fazer, os brasileiros não podem fazer? Caraca, Alessio. Claro. Não adianta, é que eu não gosto de futebol mesmo, cara. Eu acho um pobre futebol. Desculpa, não, tudo bem, a gente permite que tudo bem, pode. A gente deixa se não gostar de futebol. Eu acho. Mas uma coisa engraçada, sabe o que é? Eu acho um saco futebol, mas eu gosto de ler a respeito de futebol. Isso é uma coisa engraçada. Por exemplo, as histórias do futebol, a crônica esportiva, sabe? Dos bastidores, dos atletas, sabe? Dos times. Isso eu curto ler. As histórias. Agora, sentar 2 horas para ver uma porra de uma partida e acabar em 0-0 ainda, isso me arrebenta. Isso eu acho um saco. Sabe que o Renato colocou agora esse negócio do Tetra aí? A gente estava pensando uma coisa relacionada com o ano de 2021. Eu acho que foi um ano que deixou com as pessoas muito nostálgicas. Tipo, parece que todos os anos anteriores foram muito melhores, né? E aí... E uma coisa que aconteceu, eu não sei, assim, que foi uma coisa que chegou a ser, assim, até, eu acho que as pessoas, a gente está vivendo um ano de muita neurose, assim, porque essa coisa de, por exemplo, na televisão, na TV aberta, reprisarem muitos programas antigos, né, parece aquela coisa assim, meu Deus, aí tu olha as pessoas e assim, como fulano era novo, como não sei o quê, dá aquela coisa assim de que tu tá num tempo, parece que a gente tá num vácuo, num limbo, num espaço temporal que a gente não foi nem para frente nem para trás, é uma coisa muito louca. Mas a gente ficou assim, né? Até em julho, né? Mas é uma coisa assim que as pessoas...
Hoje eu vi uma pessoa brincando assim, eu não vou mudar a idade, porque em janeiro eu tô de aniversário, tá? Vocês podem me mudar presente. Aí, eu não vou mudar a idade porque 2020 não vive, 2020 não conta. Então, em 2021 A pessoa eu que vou fala mudar a idade. isso, entendesse, é aquela Daqui a pessoa que pouco foi tava no ela que falou, Instagram. hein? Cuidado. Daqui a pouco foi ela que falou isso aí, cuidado. Não, a pessoa que falou assim. Não fui eu. Não foi. A pessoa que falou isso é a pessoa que ficou assim, ó, que ia pro Instagram procurar o que fazer. Porque fala sério, né, cara? Assim, ó, é aquilo que eu digo. A vida de muita gente parou, a nossa não parou, a gente seguiu trabalhando como nunca, por sinal. Nunca acabamos, acho que. Eu não me lembrava de um ano em que eu acabasse tão fodido de cansaço. A gente tá cansado. A gente tava falando sobre isso hoje de manhã numa reunião. Sabe? Realmente cansado. Mentalmente, fisicamente, emocionalmente, até em algum aspecto também um pouco. E só que a gente trabalhou. Muita gente ficou sem emprego. Muita gente morreu. Muita gente perdeu parente. Entendeu? É verdade. E aí a gente começa a ver aqueles problemas de gente branca, né? Porque é um tédio ficar em casa. Porque não tem nada para fazer em casa. As pessoas tinham que ter vergonha de falar isso, velho. As pessoas tinham que ter vergonha de falar isso. Quem fala esse tipo de coisa, porque se nessa pandemia o ano nem aconteceu, não se fez nada. Cala a boca. Se não aconteceu nada na tua vida, agradece. Entendeu? Que tu tá com saúde, tem um teto na tua casa, conseguiu pagar as contas, agradece. Entendeu? Foi um ano... Mas foi um ano... Mas é aquela coisa pegando as pessoas que puderam, né? Como a gente, assim, né? Que viveram a mesma história como a gente. Mas acredito que pessoas em condições menores, né? Devido a tudo também, de certa forma, devem ter repensado coisas, né, na vida. Mas foi uma oportunidade, né? De se conhecer melhor, de rever coisas, de pensar sobre... né, escolhas também, né, não só na nossa vida, mas também como cidadão. Usando uma metáfora esportiva, esse ano, todo dia quando eu acordava, assim, tu sabia que ia levar, mas tu não sabia qual que ia ser o 7-1 que tu ia tomar no dia, porque todo dia teve um 7-1 com esse governo. Mas, cara, Duda, além dele, né, ele é um reflexo porque ele ele piorou, né? Ele é um plus, ele é um... eu acho que ele é um plus. Ele amplificou. Se a situação estava ruim, esse nosso governo conseguiu tornar ela insustentável. Conseguiu tornar pior. Isso é culpa do Tiririca, cara. Né? É isso. Mas você sabe que agora... ele largou, pior que não fica, tá aí, ó. Mas sabe que você está falando uma coisa que agora eu fiquei pensando, agora não sei se você pode estar falando, vou falar uma grande bobagem talvez, mas eu acho que esse ano, do jeito que ele foi, do jeito que as coisas foram, foi até bom para justamente mostrar o quanto esse governo é incompetente. Porque se talvez não tivesse um problema tão grande, talvez esse cara tivesse botando as coisas para debaixo do tapete. Ele seria muito incompetente, mas ele é incompetente. Ele, visualmente, talvez... Não, ele seria, mas eu digo, talvez as pessoas tivessem mais tolerância com ele, ele fosse mais tolerável, e ele tivesse chance de, digamos assim, ele não mostrasse tantas coisas, não aparecessem como agora, porque... Toda vez que ele foi discursar, toda vez que ele foi falar, toda vez que ele foi se manifestar sobre a questão mesmo da pandemia... Qualquer coisa. Mas vamos pegar especificamente sobre o assunto Covid e a questão da pandemia. Ele nunca disse uma coisa que tivesse coerência ou que tivesse fundamento. Ou que a gente pudesse aproveitar. Fundamento, empatia. Coisa, nada. O quê? Não, os dois estão falando ao mesmo tempo, fica parecendo coisa óbvia. Tá bom. Ao vivo funciona, na internet não funciona. E outra coisa, e esse ano também, né, foi uma coisa assim, para nós, e tudo que a gente teve que falar de muita coisa velha, né, a gente falou de filme velho, de série velha, de livro velho, de gibi velho, até que na literatura, a literatura seguiu, tipo, o setor editorial publicou muita coisa, teve muita coisa, mas cinema e série deu aquela freada hard, né? Assim, o cinema não teve esse ano. Mas era o que a gente estava falando agora, né? Muita que, coisa. Rever programas, rever coisas e etc e tal, e voltar. Alguma coisa que de séries até acabou tendo lançamento, porque já tinham sido filmadas lá atrás, né? E foram lançadas agora. Mas não houve, né? Aí o cara acaba revendo muita coisa. Por exemplo, no final de semana, minha mulher, a Helena, minha mulher, reviu
maratonou todo o Harry Potter. Todo. Nunca Todo vi Harry Harry Potter na Potter. minha vida. Vai, então Os assista. filmes são legais. Os Assista. filmes são legais. Os livros devem ser bons, porque eu li algumas partes, assim, mas porque ela escreve bem, né, Dudu? Já deve ter lido. Eu acho que ela tem uma boa escrita, a coisa flui, assim, entendeu? Mas os filmes são legais, são bonitinhos, Assim, são divertidos. Tem que assistir, assim, ó, o primeiro e o segundo, tu assiste... E assim, ó, assiste o terceiro. É sério, não é que, ó, porque tu vai assistir o primeiro e o segundo, tu pode achar eles muito bobinhos. E o primeiro e o segundo são bobinhos mesmo. Eles são mais infantis. São filmes mais pra criança mesmo. O primeiro e o segundo. Do terceiro em diante, passa, ó, do terceiro pra frente, só melhora. O terceiro. Mas eu a não Pedra tenho. Filosofal é tão legal. Então, aí que tá. Eles são legais, né? mas a gente tem que ter a noção seguinte: eles são muito mais infantis, muito mais inocentes, muito mais pra criança da idade que o Harry Potter tinha naquele filme. Uhum. Porque os filmes eles crescem com o público deles, entendeu? Então, assim, a partir do terceiro, pá, a história, a direção, tudo faz assim, ó. Vai numa ascendente, assim, Mas eu não tenho muito problema, eu já te falei com um filme assim que seja meio, assim, meio... Eu também não. É que, por exemplo, assim, eu me peguei revendo o primeiro filme e o segundo, e eu achei assim, ele em algumas partes meio... Ver uma vez, beleza, rever é complicado. Do terceiro em diante, eu consegue rever com gosto, entendeu? Porque o filme ele é diferente, sabe? Ele começa a marcar outras coisas, assim, é legal. Mas eu acho que também isso foi, né? Foi um ano de nostalgia. Eu até me lembro de falar nas aulas, assim, né? A gente, geralmente, quando a gente pensa em algo que a gente sente saudades, né? Ela se torna algo nostálgico de exagerar, né? Então, isso, na verdade, eu acho que foi melhor do que realmente foi, né? E como tem, as pessoas, nós fomos, de certa forma, trancados, né? Então as pessoas não podiam festas, não podiam socializar. Mesmo que seja no virtual, não é a mesma coisa, não tem como ser a mesma coisa. Então, eu acho que foi uma grande questão de se pensar, de tentar ver o que eu poderia fazer, né? E também uma coisa que eu sempre gostei muito de filme de apocalipse, né? Seriado, eu também. HQ, eu já não estou tão curtindo, não. Isso que a gente teve um semi-apocalipse, né? Tu não precisa de uma explosão, tu precisa de um cataclisma global climático, ou de uma explosão de zumbis ou um meteoro, né? Um vírusinho ferra dá conta do recado a contento. Mas para tu ver como é importante, e a gente não tem esses valores sociais, né? Essa empatia social, se fazer parte de um todo, né? E aí eu sempre me lembro o primeiro episódio que a gente gravou, que na verdade foi o terceiro a ser publicado, que foi da desigualdade social lá na escola, né? Nós gravamos dentro da escola. Tava eu, o Duda, o Kleber e o Ayrton, né? Falando sobre desigualdade social, que disseram para ler o Bestializados. Não vou me lembrar o nome do autor, óbvio, se tu te lembrar, Duda, tu fala, não lembro. Né? Mas, e aí eu peguei o livro para ler e realmente tu consegue perceber. Então, e essa pandemia, ela veio para isso também, né? Fazer essas coisas de realmente não conseguir se perceber como participante de uma sociedade que é muito desigual, né? E qual é a minha função nessa sociedade? Porque a gente pensa assim, vou ali, vou trabalhar, vou dar minha aula e acabou. Né? Quantas pessoas passam pela gente, quanta vida a gente pode mudar de certa forma, né? Então, uma coisa que a pandemia não fez é o que algumas pessoas falaram, né? Mas que não foi né, a pandemia serviu para mostrar que tá todo mundo igual, que tá todo mundo vulnerável. Não é. Tá todo mundo igual, não tá todo mundo vulnerável dessa maneira, né? Nós somos uma população mundial que é vulnerável ao ponto de extermínio. Cara, se fosse ebola, essa bosta aí... Nós tava todo mundo fedindo. Aqui no Brasil tinha morrido todo mundo. Mano, assim, a questão é, a gente tá todo mundo a gente tá todo mundo debaixo da mesma chuva, só que uns tem um guarda-chuvinha do Paraguai se arrebentando as varetas e os outros estão dentro de um bunker. Essa é a diferença.
Entendeu? Sim, claro. Não, sim. Tá vendo na minha casa com uma internet de 400, com um computador bom, com microfone, com mesinha Conseguindo digital. fazer distanciamento social, conseguindo, Exatamente. né? A vaninha com latifúndio, né? Com seu satélite dedicado, enfim, é claro. Mas eu te cortei, Vani, desculpa, fala aí. Vai. Não é? Não. Para quem tá ouvindo o podcast, ele tá mostrando o dedo pra gente. Não tô, não. É mentira. Não tô, não. Tem imagem, né? E o satélite a gente sabe também que é verdade, porque ela falou outro dia, Ela né? falou já, ela confessou já. Temos gravado, inclusive. Gente, isso está virando um bullying coletivo, porque assim, Gente, uma coisa antes de começar a gravar, que assim, ó, a minha internet está meio oscilando, porque o meu satélite está com problema. Tá aí, acabou de falar de Aí, novo. ó, a prova do crime. Muito bom. Essa Ai, meu Deus. Eu não estou acreditando nisso. Mas, enfim, esse foi o ano disso. Eu sofri muito bullying esse ano. As pessoas não pensam coletivamente, elas só pensam na hora de rirem da cara da coleguinha, da amiguinha. Óbvio. É. Não, mas eu fiquei pensando assim, ó, que o Renato estava agora falando assim, dessa coisa da gente como professor e tal, de tocar na vida dos outros e tudo mais. E aí eu fiquei pensando nisso também, de que tem muita gente que acha que a gente vai sair melhor dessa pandemia. Eu não sei, né, se vai acontecer isso, sinceramente falando. Eu acho meio complicado. Porque sabe aquela coisa do choque, do trauma? Eu acho que até que de repente um pouco tem. Mas agora a gente está vendo, de um modo geral, por exemplo, praias no Rio de Janeiro cheias, pessoas saindo para comprar. Parece que a pandemia parece que acabou, né? Sabe aquela coisa de brasileiro tem memória curta? Sabe aquela coisa de brasileiro tem memória curta? É memória curta mesmo. É pior que memória de peixe, né? Pelo amor de Deus, pior que a Dory lá, porque isso não é possível. A gente está vivendo um troço assim absurdo. Então, cara, isso o Brasil é uma coisa... de novo com 1.000 morrendo por dia, e os Estados Unidos é um World Trade Center por dia também, um World Trade Center, um 11 de setembro por dia nos Estados Unidos. Olha que legal. E o filho da puta que terceiro mundista está preocupado o que vai fazer no ano novo, né? Para onde é que ele vai? Qual vai ser a programação de ano novo? Cara, e olha só como a gente não vai mudar. Acabei de abrir aqui o site de notícia, tá escrito assim, ó. STF pede a Fiocruz reserva de vacina para 7.000 servidores do tribunal e do CNJ. Aí, ó, aí o carteiraço, ó o carteiraço. Pessoas que poderiam trabalhar de casa, elas querem ser vacinadas. E aí o motorista de ônibus, o ambulante, nós que vamos ter que dar aula, enfim, foda-se. Então é isso aí. Tipo, o STF, o Superior Tribunal Federal, que devia estar lá para ser o guardião das regras, da igualdade. Da Constituição Federal. E isso me lembrou também agora, essa semana, acho que foi essa semana passada, foi por esses dias agora, um cara, um youtuber, que eu não sei o nome dele, não, o nome eu sei, Carlinhos, mas eu não sei o que ele faz, na verdade, eu não sei qual é a importância dele, mas eu sei que ele é um cara que tem muitos seguidores e tal. Diz que ele deu uma festa, tipo, para umas 500 pessoas, né? E aí, as pessoas estavam super criticando ele e tal, e falando que as únicas pessoas que estavam de máscara na toda a festa era o pessoal do buffet. Ou seja, eram as pessoas que estavam ali para servir e só estavam ali porque precisam estar trabalhando, né? Precisam estar trabalhando. E saiu que um desses caras que estava lá, influencer, sei lá o quê, uma dessas pessoas, foi internado e está com Covid agora. Estava lá sem máscara, abraçando, beijando todo mundo. Ou seja, tipo, as pessoas acham... Eu não sei o que se faz na cabeça das pessoas, se elas acham que elas estão imunes a alguma coisa que garanta a elas que elas são imunes a isso, sabe? Por exemplo, eu acho que eu não sou melhor do que ninguém, eu acho que eu sou uma pessoa que eu posso pegar de qualquer outra pessoa, e aí é que tá a questão. Eu não sei como é que é para vocês, eu lembro que a primeira vez que eu saí esse ano, que eu tive que ir de máscara no supermercado, eu me lembro que a impressão que eu tinha, eu disse assim, eu não estou vivendo isso, não parece que é real. E aí eu ficava com assim, ó, qualquer pessoa que se aproximasse muito perto de mim, eu tinha aquela impressão, meu Deus, e agora? E o que eu vou fazer? Aquela coisa de manter o distanciamento. É muito louco isso. Eu ainda não me acostumei com isso, com essa história de que parece que tu tá em outro planeta, assim, essa coisa de usar máscara e tal. Mas tu sabe que é importante, que tem que fazer isso, sabe? O que eu uso como parâmetro para saber, para ver que por que uma pandemia dessas não tem como acabar ou dar certo, não dá para contar com o bom senso da população? Se a gente pensar o seguinte, AIDS é uma doença que, tecnicamente, ela deveria ter sido erradicada há muito tempo, porque ela não é transmitida pelo ar. Ela é uma doença de educação.
É uma doença assim, ó, de educação. A educação resolveria a transmissão da AIDS, tá ligado? É só, tipo assim, a pessoa se cuidar, a pessoa usar camisinha, a pessoa, sabe, se cuidar, literalmente isso, se cuidar, sabe? Porque hoje em dia, transfusão de sangue, dificilmente uma pessoa pega hoje em dia, porque tudo tem protocolo, tem exame, o sangue que é testado. Então, assim, ó, não tem outra via. É basicamente assim, seringa compartilhada e sexo desprotegido. E as pessoas seguem pegando. Seguem pegando. Aí, cara. Mas aí tem outras questões aí que envolvem, por exemplo, assim, eu tem muita coisa então, assim, ó, tu não tem o cuidado com o outro, que é aquele que vem encaixar nessa questão toda da pandemia. Mas não então, tem o cuidado com o outro. Não se é só uma coisa dessa, que é uma coisa assim, que passa de mim para ti, diretamente, né? As pessoas não conseguem. Porque assim, é uma doença, se a gente pensar assim, é uma doença total e completamente erradicável. Então pega AIDS por um espirro, né? Aí isso não tem como, aí isso o pessoal não consegue. Aí com uma doença como essa gripe, a Covid, no qual tem que contar que todo mundo vai usar uma máscara, que todo mundo vai lavar as mãos, que todo mundo vai manter um distanciamento, que todo mundo... Não tem como dar certo, cara. Sabe o que eu fico pensando? Não tem como dar certo, sabe? Não tem como dar certo. Mas aí também tem uma outra coisa que é complicada também. Tu vê que tem pessoas que ficam com a doença e ficam assintomáticas, não sabem que tem, podem transmitir para outra pessoa e outra pessoa se ferrar. Tipo, a outra então, todo mundo tem que se proteger, né? Todo mundo tem que se proteger. Sim, só que aí aquela questão, assim, as pessoas acham que... É isso que eu tô falando, assim, eu acho que as pessoas, de um modo geral, a gente tem em mente que a gente... Parece que uns são melhores que os outros, em termos de que não aconteceu comigo. E a gente que tem essa noção, a gente tem que se proteger mais ainda para dar conta do bando de idiota que não se protege. E sim, o pessoal andou comentando que eu sou muito agressivo às vezes, né, no podcast, que eu xingo muito. Mas, se numa situação dessa pandemia, tu não usa máscara, tu não acredita em vacina, entendeu? Se tu votou 17, tu é idiota, lamento. Quem comentou isso? Aonde? A toda hora comenta assim, tu é muito agressivo. Tá muito agressivo, tu chega. Cara, se tu fez isso aí, tu é idiota, lamento. Cadê o barulhinho aquele da pistola? Porque para mim, vocês do satélite, vocês estão lá, né? Tá tomando cloroquina? Idiota. Tô tomando cloroquina e ivermectina para proteger. Idiota. Lá, pronto, falei. Tem gente tomando vermífugo agora, aquele que o Malafaia foi ele que falou, né? Isso é que eu digo, tomar cloroquina e ivermectina, esse idiota toma. Eu quero ver botar o ozônio no... Aí eu quero ver, então. Se dá certo também. Bando de idiota. Ele nem é agressivo, gente. Ele nem é agressivo. Ele tá meio agressivo hoje. Só hoje ele tá meio agressivo. Cara, mas não adianta. É normatizar tudo, entendeu? Se normatiza tudo. E é fato, cara. Não aguenta mais, é incompetência, vamos fazer de conta que a gente tem uma vida normal. Tá, por exemplo, agora, eu vim para São Paulo no sábado. Não dá nada, né? É o não dá nada. Eu acho que essa coisa do brasileiro diz não dá nada, né? O brasileiro é muito do não dá nada. É por isso que o cara lá, mesmo, esse que foi preso hoje, fez aquela ciclovia lá, que era tipo Lego encaixada, aí bateu uma onda de baixo para cima, o troço matou, acho que duas ou três pessoas lá. Não dá nada, não deixa assim que não dá nada. Veio uma onda, levou. Tu tava indo para São Paulo, que eu te interrompi, desculpes. Não, eu vim para São Paulo e o avião só tinha um lugar vazio que era do meu lado. O único lugar vazio que era do meu lado. Pelo menos tinha isso. Mas o avião lotado, aeroporto cheio, né? Aí eu tive a sorte, né, de, em vez de pousar em Congonhas, estava chovendo pra cacete. Eu achei que ia partir dessa para melhor, inclusive, mas não quero falar sobre esse assunto. E aí tive que pousar em Guarulhos. Só que a gente não estava, não só a gente, né? Todos os aviões que estavam para pousar em Congonhas foram para Guarulhos, porque não tinha como pousar em Congonhas. E aí, uma cacetada de avião a mais, né? Aí não tinha esteira, não tinha negócio para sair, não tinha ônibus para pegar a gente, enfim. A saga é a seguinte: eu era para ter chegado em casa às 10 da noite, cheguei às 2h30 da manhã, né? E nesse tempo, tu tentando te afastar das pessoas, né, cara? E pandemia e as pessoas ali, né? Só que, cara... Olha para o positivo. Tu já tem reunião em Congonhas, né? Já, claro.
Imagina Congonhas, só uma pergunta, Congonhas é aquele aeroporto que deu aquela treta aquela vez que aquele avião que caiu, né? Saiu fora da pista, porque ele é muito curtinho, né? É no meio, é pequeno. E Congonhas, tu passa no meio dos prédios para chegar em Congonhas. Certo. Não, ele passa no meio. Tu tá tomando banho e enxerga. Estão do lado. Tu olha as pessoas tomando café da manhã, transando, tomando banho, na sala, vendo TV. Mas então tu teve sorte, Renatinho. Então tu não foi lá pro outro aeroporto. Tinha que sorte. Bagulho é 10 minutos daqui, aí fui para outra cidade. Hora daqui, É outra cidade. Guarulhos é outra cidade. É outra cidade. É outra cidade. É longe pra cacete. É longe? Guarulhos é mais fácil. É uma hora. É uma hora de distância. Tá, mas você preferia derrapar na pista e se estabacar no prédio ou ficar uma hora? Não acontece. Não tinha como. Guarulhos é fogo, cara. Quem já desceu em Guarulhos, você sabe assim, ó, a primeira vez que eu desci lá, eu fiquei assim, ó, caraca, eu nunca tinha visto aqueles prédios do lado, assim, tu descia. Congonhas, né? É, Congonhas, mas tem outros que são menores. Não, é Congonhas, Guarulhos, não. Descer em Congonhas. Mas, cara, prefiro mil vezes. É que nem decolar e subir no Santos Dumont, no Rio, né? Tu desce na água e tu sobe na água, né? Tu vai, a pista acaba, tu sobe. Exatamente. Ele tá chegando assim, tá chegando água, pista. Aí o avião para assim, tipo, a, sei lá, 50 metros de mais água. Vocês gostam de andar de avião? Vocês gostam? Não tem problema. Eu não gosto. Só por necessidade. Não é uma coisa que eu goste. Estatisticamente falando, é o meio de transporte mais seguro do mundo. A última vez que eu tinha andado de avião, que foi para cá, passei o carnaval aqui. Na volta, já começou a dar problema. Né? Então, foi um ano fodido, né, cara? Você sabe qual é o segundo meio de transporte mais seguro do mundo? O segundo, primeiro é o avião. Elevador. Elevador sem o Ryan Gosling dentro. Mas bem lembrada. Mas isso é tudo por causa do. Não é por causa que porque é um troço que sobe e desce, é por causa do nível de manutenção que leva, né? Sabe como é que se chama elevador em Santa Catarina? Quartinho que sobe e desce. Isso é na ilha, né? É em Floripa, né? É verdade, procurar aí que é verdade. Como é que é jet ski? Como é que sabe como é que é jet ski? Vespa d'água. Vespa d'água. Cara, tem... Lagartixa. É crocodilinho de parede, isso eu sei. Isso, Como que é? Crocodilinho de parede. Tem um canal no YouTube, depois vocês procurem, Desarranjo de Ilhéu. Cara, é engraçado. Procura depois, Desarranjo de Ilhéu. É um quadrinho com animação, os vídeos com animação, que é bem desse sotaque do Ilhéu, lá de Santa Catarina, do Manezinho da Ilha. Desarranjo de Ilhéu. É engraçadíssimo. Muito engraçado. Mas cara, assim, ó. Eu adoro andar de avião. Adoro andar de avião. Eu não. Porque é a coisa assim, do chegar rápido, sabe? Dependendo para onde tu vai, sabe? Não, isso não há. A questão da praticidade, sim, mas eu digo, a questão de andar no avião não é uma coisa que me acha agradável, é só a questão da praticidade mesmo. Embora eu também goste muito de estrada, né? Mas é que às vezes pegar a estrada é... Quando o Renato me falou que é para São Paulo de avião, eu digo, putz, grilo. Corajoso. Coisas que eu não me imagino fazendo depois de 2020. Entrar num ônibus interurbano, assim, né? Viajar de ônibus. Cara, isso é muito louco, né? Porque isso tá gerando uma neurose nas pessoas, sabe? Eu acho que é muito... Eu não me imagino entrando num ônibus. Porque, cara, imagina assim, ó. O ônibus, tu tá lá dentro, o filho da puta do motorista sempre desliga do ar-condicionado, aí fica aquela janela ali assim, ó, toda molhada, que fica que nem o Calhambeque do Titanic, sabe? Que vem aquela mão assim. Adoro! Titanic, assim. Então, fica igual assim. Então, o que é aquilo? Aquilo é respiração das pessoas. Aquele molhadinho do vidro tá socado de Covid e tá do meu lado aqui na janela. Tu tá entendendo? Tá fazendo uma sopa de Covid aqui do meu lado aqui. Mas fora que assim, ó, os caras estão falando, não, porque ônibus agora são biologicamente seguros, porque todo mundo entra e limpa aquilo. Então tá, uma empresa faz isso. Todas as empresas vão fazer isso? Cara, eu já viajei em ônibus que tinha barata andando antes. Essas empresas que tem barata andando, o desgraçado dono é capaz de mandar passar um Veja multiuso. Vai passar um troço lá desinfectante. Tá entendendo qual é o drama? Cara, mas eu me dá um nervoso até em ver filme, assim.
e tu olhar assim, fica todo mundo sem máscara. É esse nível de loucura, assim. E agora tá chegando muito perto da gente, né? Tu conhece pessoas, familiares que estão, né? Cara, e aí a coisa começa a apertar de novo. E a vacina ali, né? Mas esse é o nível. Mas tem muita coisa que eu acho que vai ser interessante quando retornar. Tu encontrar as pessoas, o abraço, aquela coisa meio constrangedora, beijo, um abraço, não sei o quê. Acho que essa história da máscara é uma coisa que veio para ficar. Acho que as pessoas Eu vão... não me imagino mais sair na rua sem máscara. Mas não, vamos pensar o seguinte, assim, ó, tem tantos hábitos. Duda, vou te fazer uma pergunta, só um pouquinho. Nem vejo mais me saindo na rua. Tu tem toque? Não tenho. Tem certeza? Absoluto. Certeza? Olha Absoluta. só, tu não te imagina mais entrando num ônibus, tu não te imagina mais sem máscara. Não. Já conseguiu, já tá com umas neurosinhas aí. É escroto, mas vamos lá, assim, ó, vamos ser honestos. É escroto. Tu entrar num ônibus, tu passar 3, 4, 8, 5 horas do lado de alguém que tu não conhece, essa pessoa tá ali dormindo, respirando em cima de ti, peidando em cima de ti, e tu também. Entendeu? O ônibus todo fechado, que aquela porra hoje em dia nem janela tem, todo mundo respirando o mesmo ar viciado. Mas tu não achava isso antes? A gente até achava, mas não se dava conta, né, do que tinha. Esse foi o primeiro ano em que eu passei o ano inteiro sem pegar uma gripe. Uma gripe esse ano. Cara, todos os anos eu pego umas 2 ou 3. Eu não peguei nenhuma esse ano. Tá entendendo? Por conta disso, esse isolamento, sabe? A coisa do lavar as mãos. Isso é uma coisa que a gente, assim, todo mundo deveria fazer sempre. Tirar o sapato quando chegar em casa, lavar as mãos quando chegar em casa, sabe? As pessoas não têm esse hábito. Sabe? Lavar as compras. O brasileiro não tem esse hábito, a gente não tem esse hábito, entendeu? Mas tu acha que o europeu tem? Não tomam nem banho. Mas é que tá. É que um detalhe. Português vai dizer que não tomam nem banho, Duda. Vai aí é que tá. Olha a diferença. O português, o francês, o europeu, eles não tomam banho, né? Porque, claro, hoje em dia não, mas é uma questão cultural, porque não tinha tanta água antigamente, não é que nem no Brasil, que era um porco mesmo, tinha água, não tomava, não dava um mergulhinho, tinha rei aí que tomou banho só para enterrar. Não, cara, não. Mas olha só, mas o hábito assim, de lavar as mãos ou lavar as partes pudendas, o brasileiro toma banho, passa papel higiênico no rabo. Imagina que o brasileiro tem raiva do cu. Tá, mas olha só, tu tá comparando um aspecto da higiene com toda a questão dos europeus não tomarem banho. Não tem. Não tem. Comparando com aspecto, só uma coisa assim, aquela coisa que eu prefiro mil vezes limpar a bunda com papel higiênico do que não ficar sem tomar banho, meu querido. Agora é engraçado isso, eu também. Eu tomo banho, óbvio, não tô falando. Mas a questão de se lavar mesmo, sabe? Lavar a mão, tirar os sapatos, esse tipo de coisa. Não, são coisas que eu acho que vieram para ficar. Não, bem. Mas eu não tô falando que esses hábitos de higiene são ruins, meu amor. Eu estou falando que tu está dizendo que os brasileiros nunca tiveram esse hábito, eu estou dizendo que os europeus muito menos. É isso? Não tem. Os japoneses, a gente até pode dizer que sim, que eles têm toda essa coisa do sapato, parará, da máscara. Agora, os europeus, de modo geral... Se lavar, sim. Eles pegam pão com a mão, né? Os franceses, principalmente, pegam pão com a mão. Acho aquele engraçadíssimo. Tu vai comprar um baguete, não vem embrulhado. Tu carrega o baguete na rua na mão. Super higiênico. Super. Né? Mas... O que eu tava falando mesmo? Até perdi, porra. Tava falando disso, da questão da higiene. Dessas coisas, esses hábitos que vieram para ficar. Exatamente. Aí... né? A gente vai fazer sempre. Que saiu agora, teve essa semana, tava tudo que era lugar, um cara que publicou um estudo, um professor universitário americano, publicou um estudo que há 5 anos que ele não toma banho. Que maravilha. 5 anos. Que ele não toma banho como um hábito, né? Não tem mais o hábito de tomar banho há 5 anos, né? Que é muito mais... Amigo do planeta. Amigo do não, mas é que tá, mas ele botou algumas coisas do estudo dele fazem um certo sentido, que, por exemplo, logo que ele para, porque não é só deixar de tomar banho em uma semana ou 2, 3 semanas vai dar o efeito, é meio que o corpo fazer um detox, e quando tu para de agredir o teu corpo com sabonete, com shampoo, com tudo isso, né, quando tu para de agredir o teu corpo, a bioquímica e até a fauna que tem na tua pele,
né, dos micro-organismos que tem na pele começa a se equilibrar. Então a pessoa ela deixa de feder, vamos botar assim, né, deixa de ter o mau cheiro, e a pessoa começa a ter o cheiro dela mesmo. Não, isso é uma coisa que ele que tá no Olha, no verão, É. no verão isso deve ser uma maravilha. É o que eu penso também. Eu tô relatando o que o cara O falou. que Eu faria o que isso eu jamais. acho que assim, ele deixa de sentir o fedor dele, porque ele já fede tanto que se Não, acostumou. então, mas para esse estudo ele falou, inclusive, isso, que ele contou com a honestidade das pessoas na volta dele. Ele falou assim, as pessoas tinham que dizer A assim, mãe, a avó, amigo, não- colega de trabalho, esposa, sabe, se pessoa que fuder. estava com ele. Ele é casado, o herói. Essa mulher é uma heroína. E Teve um dos tu primeiros. acha que as pessoas, Um dos tu acha que as primeiros pessoas falaram a verdade para ele? Falaram a verdade para ele. devem ter falado. Ele inclusive foi em programa de entrevista. Anyway, teve um dos primeiros documentários originais do Netflix, era o como é que era o nome? Era o Zero Impact Man, o Homem de Zero Impacto. O cara que durante um ano, ele, a mulher e os 2 filhos pequenos passaram um ano em casa tendo zero impacto. Então, por exemplo, eles não tinham energia elétrica em casa. Eles tinham água encanada, mas não tinha energia elétrica. Eles não produziam lixo. Eles começaram a lavar a roupa com outros produtos que eram mais biodegradáveis. Então, assim, a mulher do cara começou a pirar. Tinha um documentário na Netflix, não sei se ainda tem. É o homem zero impacto. Treinando para quarentena. Total. Né? Não, mas eles até saíam para a rua, mas era tudo comprado. Eles tinham só um raio da casa deles para comprar as coisas, para não ter, e eram só de coisas de produtores locais, para não ter aquele impacto do transporte, comprar alguma coisa que veio de um outro estado, que veio transportar. É orgânico, né? A ideia do orgânico é Não, essa. Ele precisa, eu não sei qual é a quilometragem, mas aquele alimento, ela só pode viajar até um número X de quilômetros, que eu acho que deve ser uns 50, né, para ter o selo de orgânico mesmo, né, porque aí não né, o impacto da sua locomoção não foi muito. Exato. Então o cara viveu assim durante um ano também, campeão, né? Campeão também. Mas isso aí é uma coisa, cara, que eu pensei bastante. É claro que eu não posso falar muito, porque, né, eu comprei bastante coisa da Amazon, né, os livros ali, principalmente livro, né, mas enfim. Né, eu também. Não comprei roupa, não comprei sapato, não comprei, entendeu? Gastei muito menos gasolina, então eu de certa forma, eu dei uma equilibrada aí, mas equilibrada não, foi bem mais para baixo do que antes, mesmo eu tendo comprado esses bastante livros que eu acabei comprando. Mas isso aí é uma coisa que eu acho que esse ano, de certa forma, pensei bastante sobre isso também, que é trazer esse equilíbrio, assim, alimentação. Eu acho que eu estou me alimentando melhor também, né? Enfim, eu acho que é essa coisa de comprar, né? Porque num primeiro momento é o seguinte, tá, estou acostumado a ir aí num shopping, a fazer isso, a comprar roupa para sair, né? Ter eventos, ter que trocar isso, agora não, tá? O que eu comprei, não, minto, sabe o que eu comprei? Eu comprei roupa. Abaixo de muita insistência da minha esposa, que aliás, né, hoje estamos completando bodas de papel, faz um aninho que né, foi fazendo, né, e foi a última festa legal que tu foi, Duda, aliás. Foi. Foi a última festa legal. Pô, fez um ano, velho, caceta. Hoje, um ano, já, nessa altura já, enfim, né, exatamente um ano. Mas ela disse assim, cara, eu não te aguento mais com calça de abrigo, com estas calças de abrigo dentro de casa. E eu disse, mas eu não vou ficar de calça jeans para ir da cama para, né, ali. Eu depois de uma época ela comprou para mim 2 calças de abrigo. Eu comecei a usar calça jeans depois de julho, assim, eu comecei a botar calça jeans ainda assim só para ter uma diferente, sabe? Botei. Bom, eu tive que comprar cueca, né, cara? Porque eu me dei conta que eu tava sem cueca. Tá gravado em algum capítulo isso aí. Tá, eu me dei conta que eu tava sem cueca. Me dei conta assim, tipo, belo dia eu fui pegar assim na minha gaveta de manhã cedo, eu levantava, olhei assim, ué? Aí eu comecei a falar, aí eu me dei conta que a gente tinha lavado roupa num domingo, e depois a gente tinha lavado roupa na quarta-feira seguinte, e aí a gente tinha lavado roupa só na outra quarta, tipo assim, então eu calculei mal e eu não sabia que eu tinha tão pouca cueca, eu tinha exatamente 7 cuecas. Aí eu passei o dia inteiro de sunga. Eu usei sunga como se fosse uma cueca, usei uma sunga como se fosse cueca, cara, que merda, sabe? Aí vocês já sabem o número de cuecas que o Duda tinha.
Agora aumentou, Exato, né? não, agora aumentou, agora mais 13. que dobrou agora mais que dobrou. Então tá. Só não me diz que tu tem 17. E pelo o amor de Renato também. O Renato tinha só quantas calças tu tinha de abrigo, Renato? Calças de abrigo, eu tinha 2. 3. Aí eu joguei. Ela me deu 2. Aí eu botei as 2, mandei para doação. E aí agora na Black Friday eu gostei tanto daquelas calças de abrigo que tava na promoção, eu comprei outra, mas eu me desfiz da minha outra velha. Fala, mas ele tava que nem o Primo Rico, que o Primo Rico só anda de calça de abrigo. Ah, mas é que o cara fica enganando as pessoas em casa, porra. Se o meu trabalho fosse eu andar com calça de abrigo também, ficar dizendo compre batom. Compre ações. Tá bom. Acho tão engraçado essas pessoas que vendem a solução do outro ser rico e a pessoa não é rica. É a mesma coisa que tu no dermatologista para calvície e o cara chega lá e o cara é careca. Levanta e vai embora, né? A real é essa, né? Então, Mas é fácil arrumar a vida dos outros, é difícil. Mas óbvio. Solução para todos os outros todo mundo tem. Mas não. Todo mundo tem. Eu entendo, concordo com o que vocês estão falando, só que uma coisa é eu te analisar por problemas que tu possa ter, né, de comportamento e tal. Agora, ensinar outro a ser rico, e tu não é rico, ainda se chama primo rico, ainda deve não sei quantos milhões, porque não sei o que. Ah, não. O cara tem. Tem. Eu já não sei, porque diz que tem o Trump também, bilionário, nossa. O Trump não tá quebrado? Tá quebrado. Pagava $700 de imposto de renda. Ô, Duda, se converter quanto que eu paguei de imposto de renda esse ano, eu paguei mais que o Trump. E eu não sou bilionário. Depois eu que sou latifundiária, vocês vejam a injustiça que é feita nesse podcast com a minha pessoa. O fato da gente pagar imposto é que tu não paga imposto de renda, Vaninha. Vai dizer que eu sou nego imposto. Tu não paga imposto de renda, Vaninha. Pago. Mas tu paga bem pouquinho, né? Não paga, sabe por que ela não paga? Porque é imposto aquele rural, não paga nada. Imposto rural, mas não sou eu que pago. Vai ver o carro, paga menos imposto no carro, tá lá, Vani Imagem. Não me dá emprego. Tá vendo só? A Vani lá no latifúndio dela paga muito menos imposto que ela aqui na caixinha de fósforo. Eu moro numa caixinha de fósforo aqui, entendeu? Você paga muito mais do que a Vani lá no latifúndio dela. Mas me diz uma coisa, até bati uma palminha aí, deve ter lá em cima no negócio. O que vocês iam ou pensavam que iam fazer nesse 2020 que não foi impossível? Nossa, que pergunta difícil. Eu vou falar. Eu estava entre fazer natação ou pilates como exercício físico. Ai, que foda. E fazer inglês. Não fiz nenhuma das três coisas, obviamente. Não é? Eu ia continuar fazendo academia. Eu comecei a fazer academia em janeiro. Na frente da minha casa, cara. Abri uma academia legal na frente do meu condomínio. Eu comecei a fazer janeiro, fiz todo mês. Fevereiro eu fiz todo mês. Eu ia, tipo assim, no mínimo 3 vezes por semana. Tava indo de 3 a 4 vezes por semana. É verdade. Tava comprando, era 12 ovos por dia, tava comendo também. Não, mas sempre como, sempre foi. Sempre foi um monte de ovo. 12 ovos por dia? Não. Depois não, dois, geralmente dois. Né? Mas, cara, eu tava indo assim, direto. Inclusive o Rodrigo é contigo, né? Eu não consigo mais. Tu tava levando o Rodrigo, não? O Rodrigo ia. Eu tentei convencer o Rodrigo aí comigo na época, só que assim, eu tentei convencer o Rodrigo numa semana seguinte, estourou a pandemia e eu parei de ir. E aí os caras abriram, voltaram, ficaram, então... Tipo, tem algumas academias abrindo, mas, cara, aí tá uma coisa assim, isso é outra coisa. Assim, eu já não vai voltar pra academia. Eu já não sou muito fã de academia, isso é uma coisa, eu não sou fã de academia, eu acho academia um saco. É aquela coisa que eu faço por obrigação. Ainda nessa cabreirice, entender, de ficar lá me esfregando no sol de outra pessoa que pode ter Covid ou não, eu já fico meio puto, sabe? Aí já é mais uma coisa pra mim. Aí já me deixou, isso é uma coisa que me botou bem, que eu fiquei bem chateado, que eu tava curtindo, sabe? Eu pensei em voltar a dançar, mas daí cheguei a ver umas academias de dança, eu ia fazer dança contemporânea, ou eu tava pensando em voltar a fazer balé. Mas daí não rolou também. Não sei, eu não cheguei nem a me inscrever, assim, nem ver nada. Eu vi as academias, mas não cheguei a fazer aula. Isso aí foi o maior balde de água fria. Foi o meu maior, assim. Porque o resto, trabalhar igual, dar aula igual,
Aconteceu tudo Da aula igual. igual não foi, né? Bem diferente. Assim, ó, diferente sim e não, sabe? Diferente sim e não, porque tem experiências distintas, né? O que foi diferente é que, assim, a interação com o aluno houve com aqueles alunos que quiseram interagir com a gente, com o aluno que não quis interagir, não houve. Simples assim. Porque os alunos que quiseram interagir com a gente interagiram até mais do que teriam interagido talvez se fosse numa sala de aula. Isso é uma coisa que eu tiro, entendeu? Agora, aqueles alunos que não eram a fim de interagir, não teriam interagido, teriam sido forçados a interagir numa sala de aula. Coisa que aqui não tem como tu fazer. Numa sala de aula, tu vê que aquele corpo tá ali, tu olha pra cara dele e fala, e aí? Me diz, tô falando contigo. E o cara fala. Agora aqui tu olha uma letrinha piscando na tua tela, o cara nem está. Então, né? Mas eu fiquei nessa aí, né? Que eu queria fazer algumas coisas nesse sentido e não. Mas é como o Duda falou, né? Problema de gente branca, né? Então mas são planejamentos assim que eu fiz no início do ano. Eu vou fazer isso aqui. E realmente. E o que tu fez que tu não pensou que tu faria, que tu fez e que tu te surpreendeu? Eu comecei a fazer tradução simultânea. Eu comecei a fazer tu nunca pensou que tu faria e tu fez? Nunca tinha feito isso na minha vida. Um amigo meu, Marco Antônio, falou, vamos chamar o cara tal, fazer uma live com o cara, só que o cara é francês e tal, fala inglês. Tu topa fazer? E eu topo. E comecei a fazer, e eu vi que eu mando bem até. E tu, Renatinho? Tava pensando agora, uma coisa que eu achei que eu não ia fazer, que eu comecei a fazer. Uma coisa que tu começou a fazer que tu nunca pensou que tu fosse fazer. Tu nem era uma coisa planejada, tu nunca tinha pensado e de repente tu dar aula em remota e o negócio funcionar. Entendeu? Porque eu tinha um preconceito, tinha um preconceito, mas de certa forma eu não deixo eu continuo tendo até certo ponto, porque eu acho que tem coisa que funciona, tem coisa que não funciona. Né? Mas durante o ano as coisas foram se modificando, né? Tu foi adaptando, mas a grande questão que fica que ainda fica como dúvida para mim é se realmente os alunos aprenderam, porque as provas, enfim, né? Prova à distância. É que prova não dá nada, né, cara? Mas é aquela coisa, né, Duda? A prova não prova nada, na minha opinião, vou ser bem honesto. Mas é que assim, ó, no final das contas, ela, no mundo que a gente tinha antes, né? A prova, ela provava que o aluno era capaz de responder aquilo naquele momento. Não que ele tinha aprendido, mas que ele sabia responder aquilo naquele momento. Naquele momento, né? Tinha decorado aquela resposta naquele momento, tinha decorado aquilo naquele momento. Hoje fica aquela questão. Qual é a importância da prova para o ensino? Nenhum. Porque no final das contas, a decoreba, ela faz o aluno passar na prova, mas não fica. Mas também é a questão do aluno assim, ó, eu tenho que prestar atenção, eu tenho que buscar, né, que é o que muitas vezes acontece com a gente na faculdade, né. Então, eu acho que esse ano, dar aula à distância e de certa forma, conseguir a eficácia, foi uma coisa que eu achei que não aconteceria. E eu acho que é uma coisa que veio para ficar também, né. Eu acho que esse ano deixou mais evidente aquilo que a gente já tem noção, como professor há muito tempo, né, que o fato de o aluno aprender ou não depende tanto ou muito, ou até muito mais do que só do professor, depende muito do aluno, depende um pouco da doação do aluno comprar o que está acontecendo na aula, dar uma chance, né, tipo assim, eu não conheço esse cara, vamos ver o que ele está me apresentando, e aí tu te surpreendeu ou não. O Duda, a pessoa tem que entender que assim, né? Ó, tu tá indo para aula para aprender. Se tu gosta ou não do professor, bom, isso são outros 500, mas tu tá indo ali para aprender. Ou para tentar aprender, né? Ou para tentar aprender. Tá disposto a aprender. É como eu vim para a academia, tu tem que estar disposto a fazer exercício. Então o pessoal fala assim, porque as aulas remotas deram errado. Cara, assim, ó, deram para quem? Para aquele aluno que já ia para a sala de aula desmotivado, desmotivou mais ainda, porque daí tu não tinha um professor ali enchendo o saco pro cara, o cara se escondia atrás da câmera e ficava. Agora, por exemplo,
aqueles alunos que eram participativos, que falavam, que estavam toda hora dando... Muitas vezes eram só aqueles alunos que estavam participando na aula remota também. Simples assim, entendeu? Claro, o problema todo, né, é aquele aluno que de repente é interessado, mas é muito tímido, e que o professor enxergava em aula e conseguia dar. Esse aí sim, esse foi prejudicado. Agora, aquele aluno que não está nem pro pastel, entendeu? Esse, né, só deixou de ter o professor incomodando, porque da mesma maneira acho que não teria, sabe, progredido também, né? Acho que assim, aquele aluno que mais se prejudicou é aquele aluno que é interessado, mas é muito tímido em aula, e às vezes o professor dava aquela olhada ali, enxergava ele e puxava ele para coisa, e ele às vezes acabava até indo. Nesse ambiente fica muito mais complicado o aluno ter esse olhar, o professor ter esse olhar, porque né, tu tá na esmagadora maioria das vezes, tu tá vendo um monte de letra, só tu não tá vendo ninguém, que eu acho uma tremenda falta de empatia, né? Eles teriam que treinar a empatia na empatia, né? Porque, assim, porque quando tu desliga a câmera para eles, fala assim, o que você tá te dando aula o tempo inteiro assim? É ruim, professor. Ruim por quê? A gente não tá te vendo, não parece que a gente tá tendo aula. Pois é, né? Olha que coisa. Sabe? A hipocrisia. Mas sabe que eu acho que tu falou assim, de que a gente percebe que a grande importância, que os alunos realmente são fundamentais na questão do processo de aprendizagem. Só que eu acho que eles não se dão conta disso. E eu acho que nesse processo eles não se deram conta disso, sabe por quê? Porque justamente eles... Não, porque eles não estão nem aí para paçoca, entendeu? Uma boa parte, assim, você sabe disso, a gente tem turmas com 30 alunos e ficaram 15, 10, 12. Eu dei aula para 5, eu dei aula para 13, eu dei aula para 4 alunos. E aí, claro, tu vai dar aula com o mesmo afinco, porque são aqueles que realmente estão interessados em estarem ali. Mas a questão é que, de uma certa forma, as pessoas perderam, porque parece que tu não tinha obrigação, parece que tu não tinha coisa de ir para a sala de aula, eles se desmotivaram por causa disso, e ao mesmo tempo eles acham que não é importante mesmo. Não tem uma certa... A não ser determinadas disciplinas. A minha disciplina não é muito valorizada, então eu sinto que, de uma certa forma, por exemplo, a filosofia, não sei porque não é uma matemática da vida, não é um português da vida, não é uma redação da vida. E então, é uma idiotice, ela não é uma matéria muito... As pessoas não enxergam que filosofia é muito mais importante para a vida de qualquer pessoa do que matemática. De toda a matemática. Eu caguei. De toda a matemática que a pessoa vê no ensino fundamental e médio, entendeu? Tirando as 4 operações, as únicas coisas que a pessoa realmente vai usar para a vida, tá certo? É juro simples e composto. Regra de 3. Regra de 3, cara. Acabou. Uma vez eu perguntei eu falei pro Elton, onde é que eu vou usar a fórmula de Bhaskara um dia? Ele riu para mim e disse, vai, Bruninho, um dia tu vai. Eu digo, nunca na vida eu usei aquela porcaria. Assim, eu acho que tem a sua importância, assim, tem a sua importância, mas a importância da matemática ela fica muito restrita aos ambientes realmente matemáticos, sabe? Tipo, aquela ciência, engenharia, arquitetura, sabe? Na química, na física, tu tem a sua importância. Agora, por exemplo, filosofia é global. Filosofia é para ensinar a pessoa a lidar com a vida. Se a pessoa tivesse uma noçãozinha muito mais do que básica de filosofia, não tinha tanta gente pensando merda nessa pandemia. É simples assim, sabe? As pessoas iam saber pensar melhor a sua vida, iam saber pensar melhor as suas relações, saber pensar melhor a convivência em sociedade. Se tivesse uma noção mais do que básica, ou mais do que uma pincelada de filosofia, né? É que, na verdade, eu acho que as pessoas têm uma visão muito pragmática de tudo. E da educação também. Então, assim, tu pega ela como um instrumento para chegar em algum lugar, não que ela vai te acrescentar alguma coisa. Passar de ano. Visão passar de ano. Essa é a visão que tem que ser desconstruída. E aí é muito complicado, porque está muito enraizado já, assim, nessa coisa. Eu preciso passar de ano para que eu consiga o diploma, para que eu consiga entrar na faculdade, para que eu consiga trabalhar. Agora, assim, nesse processo, o conhecimento, ele se dilui, assim. Né? Quando eu vejo hoje, né, na televisão, o pessoal falando, qual foi o saldo de um ano sem educação, do ano, porque as escolas públicas ficaram sem educação, né, ficaram realmente prejudicadas. Mas eu digo assim, cara, não vou dizer a maioria, mas grande parte dos pais que botam os filhos numa escola, não importa se é pública ou privada, eles estão um pouco se lixando se é um ensino de educação, se é bom, se é ruim o ensino. Eles querem um lugar para enfiar os filhos enquanto eles têm que trabalhar e fazer as coisas deles. Simples assim. Né? Em muitas das vezes nós não somos professores, nós não estamos educando, nós somos babás com o ensino superior, é isso que a gente é.
Babaca superior. É fato, cara. É fato. Entendeu? É fato. Né? E me dizem outra coisa. O que você espera para o ano que vem? Vacina. Tu também, Mani, vacina? Geral. Ai, por favor, vacina. Mas eu não é só vacina, eu espero mais coisas também, né? Vacina, mais tranquilidade, um pouco mais de poder respirar, assim, no sentido vacina de tu vai ter que tudo as coisas isso. têm menos pressão. Com vacina tu vai ter tudo isso, Vani. Vacina. Mas sabe vacina. Não, eu acho que ela é uma coisa crucial, eu acho que sim, mas eu tenho a impressão de que todo mundo se vacina e as pessoas quando saem, todo mundo enlouquecida para a rua de novo, sabe? Eu fico um pouco com problema de pensar como é que vai ser esse retorno, tudo depois vai voltar que a vacina vai... né? As pessoas esquecem, as pessoas têm memória curta, no Brasil não tem racismo, gente. Entendeu? Num país que não tem racismo, é um país que não teve corona, entendeu? É mais ou menos essa ideia. O Brasil não tem racismo, o Brasil não tem assédio. Né? Semana passada, o cara lá foi, o cara na Assembleia de São Paulo chegou e afofou a. Mas esse aí se fudeu, né? Mas tem que se fuder muito. Mas tem que se fuder mais. Tá se fudendo, porque. Fuder mais. Mas tem que se lascar mais. Cacete, velho. 2020, mano. Tem coisas que aconteceram. Que ano ele vive, sabe? Que ano é hoje para esse cara fazer uma barbaridade dessas? Não é. Não é só o fazer, é quando, onde e como. E como? Né? Tem câmera. O cara não sabia que tinha câmera filmando a sessão? Mas tem que essa coisa da impunidade. Tem que se ferrar muito. Mas é essa coisa da impunidade que se aplica em tudo, né? Por isso que o presidente fala o que ele fala, o governador fala o que ele fala, por isso que roubaram tudo que roubaram, acabaram com a Petrobras, enfim, é toda essa ideia que se estabelece, entendeu? Mas, enfim, acho que é isso aí, né, Josada? Não sei quando voltou. Não, mas deixa eu falar uma coisa. Então, falar uma coisa, eu não respondi, né? O que eu tinha feito esse ano que eu não pensei que eu faria e que eu me surpreendi. O podcast. Boa. A minha resposta. Eu nunca pensei que eu fosse fazer um trabalho desse com os guris e foi uma coisa que foi muito legal e eu acho que ainda vai continuar sendo, né? Esperamos que ainda tenha mundo, né? O bom do podcast é que tu não precisa estar todo mundo no mesmo lugar, né? Dá para fazer a distância. E eu só fico lembrando de uma coisa. A gente tem uma mesa de 16 canais em casa. Tem. Mas vamos usar ela, fica tranquilo. É massa. Só se a gente abrir uma igreja, eu acho. Temos, né? A mesa do valvulado. É a mesa do valvulado. Então, a mesa do valvulado. Então, espero que a gente possa fazer essa gravação em algum momento aí lá na. Uma mesa com todos os microfones. Hã? Fazer um supercast com todos os microfones na mesa. A gente tem que fazer aí um supercast, acho que vale a pena de fazer isso aí. Vamos aguardar aí. Quando voltaremos, não sei, mas voltaremos com novidades. Vacina. Todo mundo com cara de jacaré. Não, tô te falando podcast. Não, mas é depois da vacina. Depois da vacina a gente vai todo mundo com cara de jacaré, todo mundo acarretado. Eu espero, então, que vocês tenham um ótimo final de ano. A gente vai se falar, obviamente, mas eu digo os nossos ouvintes e a pessoa que assiste que tem um ótimo final de ano, que se não assistiram ainda assistam, ouçam os outros programas que são muito legais. E eu tenho certeza que vocês vão se divertir, dão risada. Xinguem os guris, por favor, que estão fazendo bullying comigo. Me apoiem, hashtag salvem só os guris, eu não. E participem aqui com a gente, que é muito divertido e tem um ótimo Natal e um ótimo início de ano também. E a gente se encontra por aí nas nossas redes sociais, né? Lavem as mãos, não aglomerem, tenham um bom Natal, cuidem uns dos outros. Não tomem cloroquina nem ivermectina. Cara, sei lá, só desejar um Feliz Natal, mas é tão... Enfim, desejar um Feliz Natal, um Feliz Ano Novo, né? É triste, cara, é triste. Esse final de ano. É triste porque, na verdade, assim, ó, é claro que eu tô com pessoas que eu amo, não tô com todas as pessoas que eu gostaria de estar, mas é triste, cara. É triste porque as pessoas estão se fudendo, entendeu? Tá todo mundo se fudendo e as pessoas, e quem deveria estar fazendo alguma coisa está fudendo para quem está se fudendo.
Entendeu? Então, isso é triste. E aí, o final das contas, é aquilo ali. A gente sabe que não vai mudar, porque as pessoas vão se vacinar, né? De uma maneira ou outra vão acabar se vacinando, né? E aí vai ser isso aí, cara. A real é essa. Vamos aguardar, né? Aí você diz, mas isso é Mas calma, pessimismo. Renatinho. Vamos. Tu tá torcendo contra, não tá dando certo porque tu tá torcendo contra. Pessimista é preguiçoso. Nananana. Mas uma coisa é tu ser pessimista em tudo, outra coisa é tu olhar o que está acontecendo e ver, bom, olha só, né? Aí vem aquela fala do Capitão Nascimento, né? Que eu acho que eu tenho aqui em algum lugar, ó. Já avisei que vai dar merda isso. É exatamente isso, entendeu? Eu já avisei que vai dar merda isso. Não, e aí, né? Não, mas eu torço para que não, né? Eu sempre falo, quando as pessoas dizem, mas tu é pessimista, que cara, eu dou aula, eu sou professor, né? Se a pessoa é pessimista, não casa com o professor. A realidade é essa, né? Então, eu acho que não vou dizer que todos os professores não são pessimistas, né? Mas eu acho que tá totalmente errado. Não, professor educador não é pessimista, né? Dador de aula pode ser. O dador de aula pode ser. Duda, matasse a pau agora. Né? Então, eu acho que a realidade é essa. Eu gostaria muito, muito, muito que a situação fosse outra, né? Mas é o que a gente Mas tem. será? Lembra do filme que tu escolheu do Sociedade dos Poetas Mortos? Sejamos resistentes, vamos subir nas mesas. Exatamente. Só que a gente sabe que quem sobe na mesa são poucos ainda, né? São poucos, né? Estão demitidos. Talvez até a nossa... Cursos se matam. Talvez a nossa sociedade seja o que é, porque coletivamente, no final das contas, nós somos o fracasso, né? Como seres humanos, coletivamente, nós somos uns fracassados. Né? A realidade é essa. Existem pessoas que têm sucesso, a gente tem uma tecnologia super avançada. A gente está falando, eu estou em São Paulo, a Vani está na fazenda dela, longe lá em Capão do Leão, o Duda está em Pelotas, né? Ele está aqui falando em tempo real, internet boa, aquela coisa toda. Né? Mas ao mesmo tempo uma sociedade, um mundo totalmente desigual, as pessoas morrem de fome, morrem de sede, enfim, nascem com AIDS, pegam Covid, né? Então, como sociedade, nós somos ainda, né, um sistema, talvez por poucas pessoas subirem na mesa, que a nossa sociedade é da maneira que a gente é, né? Mais pessoas ainda precisam subir. E também as mulheres precisam ter, né? Resolver aí, pelo amor de Deus, se candidatem mais. Conta da porra toda, né? Porque senão, quem sabe, né? Vamos ver, se bem que tem gente aí, tem mulher que não presta também no poder aí, fica imitando o homem. Então não dá certo, né? Enfim. Mas era isso aí, deixar meu carinho, um beijo aí, agradecer quem chegou até aqui, talvez minha mãe aí, a Vani, que ela ouve sempre. A Vani, ela sempre ouve. Pô, Vani, nossa ouvinte aí. Valeu, Vani. Tá sempre lá, Capão do Leão, aparece lá nos negócios. Lá. Tá, mas era isso aí, né? Beijo, 6, até. Eu parei. A gente falou bastante.